fase, aí sim já era mais apertado. Eram grupos de 3, 4 grupos de 3. Desses 4 grupos de 3, só classificava um de cada grupo. E quando você faz um grupo de 3, como é que é a disputa? É o triangular. Então toda rodada tem um jogo e um descansa. Tem um jogo e um descansa. Você pode fazer isso só em turno, cada time faz 2 jogos, ou turno e retorno, cada time faz 4 jogos. E foi o que aconteceu nessa edição da Taça de Prata. Um triangular com turno e retorno, 4 jogos. Quem eram os times desse triangular? Palmeiras, Americano de Campos e Guarani. De novo Guarani. Guarani que vinha sendo uma pedraça no sapato do Palmeiras. Né? A começar do que fez o Campeonato Brasileiro de 78, né? Sendo campeão em cima da gente na final, nos expulsando praticamente da Libertadores de 79 e ganhando vários jogos do Palmeiras, tanto no Paulista quanto no Brasileiro em 1980. O Palmeiras virou freguês do Guarani. Ganhou um ou outro jogo, mas a regra entre 78 e 80 era o Guarani surrar o Palmeiras. Com direito a um 4-1 no Morumbi pela Libertadores. Então era um grupo chato. O Palmeiras no primeiro jogo ganha do Americano em casa. Sempre bom, né? Você estreia contra o mais fraco, em casa já faz os pontos. Também se perde, é uma pressão do diabo, né? Então foi um jogo até perigoso. Vamos lembrar de quem era o técnico, hein? Chama o Dudu de volta. Demitiu o Diego de Lameira no começo do ano e chamou de volta o Dudu. O Dudu era o técnico do Palmeiras. Aquela coisa da liderança também. E o Dudu, ele estava começando a carreira dele de técnico ainda. Era o 4º ano dele como técnico. Ele era bem jovem como treinador. Mas futebol tá na veia do cara, né? O cara conhece muito futebol. E ele percebeu que o time do Guarani era um time superior ao do Palmeiras tecnicamente. Por 2 razões. Primeiro, porque os jogadores eram melhores. Toda essa renca que o Palmeiras contratou. Como eu falei, eu acho que sabe, o Paulinho fazia lá seus gols, o Senna era habilidoso. Aí o resto... O João Marcos tinha seus bons momentos no gol, mas vai ser chutado do Palmeiras. Daqui a alguns anos a gente vai contar a história também do João Marcos. Mas o time do Palmeiras era fraco. Né? Os remanescentes do ano anterior já não eram tão bons. Os melhores daquele time de 79 e 80 já tinham ido embora. O que tinha ficado, que era o Pedrinho, estava na seleção. O Pedrinho era o melhor jogador do Palmeiras, lateral esquerdo. E o remédio do Dudu é chamar os caras do brio. Fazer igual o Filipão faz até hoje. Né? Vamos na raça e não sei o quê. Aquele discurso motivacional. Então o Palmeiras vai para Campinas, perde do Guarani. Mas, para nossa sorte, o Americano tinha ganho do Guarani no primeiro jogo. Então termina o primeiro turno desse triangular, cada um ganhou uma. Tá todo mundo empatado. E aí vamos para o segundo turno. Na abertura do segundo turno, o Guarani ganha do Americano. Então o Americano está praticamente fora. Né? O Palmeiras vai para Campos jogar contra o Americano. Se ganhar bem, se ganhasse bem, né? Se fizesse saldo, poderia ainda jogar pelo empate com o Guarani na rodada decisiva. Se não ganhasse bem, se não fizesse um puta de um saldo, ganhar de 1-0, 2-0, até 3-0 e empatar era a mesma coisa. Ou seja, obrigava o Palmeiras a ganhar do Guarani em casa. Então o Palmeiras fez um jogo muito seguro, sem correr riscos, até porque também o Americano já estava praticamente eliminado. E o Palmeiras conseguiu empatar. Segurou o empate lá em Campos e vem para a rodada decisiva que dava uma vaga na Taça de Ouro daquele mesmo ano. Então o Palmeiras podia continuar brigando pelo título brasileiro
se vencesse o Guarani no Parque Antártica. E foi um movimento. A torcida comprou. Parte da imprensa ainda estava endeusando aqueles jogadores ruins que o Palmeiras tinha contratado. A campanha pelo Jaime Boni na seleção é inacreditável. Inacreditável. Jaime Boni. Mas você tinha uns jogadores jogando bem, como o Senna. E o Senna decide esse jogo. O Palmeiras precisa ganhar. Então a tática do Dudu foi fazer o porco louco. Vocês pensam que foi o Cuca que inventou? Foi o Dudu. O Palmeiras fez um porco louco em cima do Guarani, na base da garra, e a torcida, o caldeirão do Palestra. Lotado, lotado, lotado Palestra. O Palmeiras inteiro de branco, coisa linda. Aliás, é a capa do Periscatso de hoje. Vocês entraram, vocês já viram a capa do Periscatso? Se vocês entraram pelo site, vocês já viram também. Aquela foto do Palmeiras todo de branco é nesse jogo contra o Guarani. E o jogo é tenso. O Guarani vem para jogar bola e o Palmeiras vem para fazer um jogo físico. E pressão, e rasgando, e carrinho toda jogada. E a torcida... E o primeiro tempo termina 0-0. E o Palmeiras precisa ganhar. Volta para o segundo tempo, não muda em nada o panorama, e o Guarani sabe o que fazer com a bola. Põe a bola no chão, roda a bola, toca direitinho. Mas a defesa do Palmeiras também está naquelas de jogar com garra, rasgar todas. E nessa de entrar rasgando em todas, o jogo começa a ficar pegado, o jogo começa a ficar violento. O Darinta não perdia uma viagem. Não perdia mesmo. E todo mundo fala do Darinta. Mas nesse jogo, ele acabou com o Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça estava no Guarani. O Jorge Mendonça tinha saído do Palmeiras, ido para o Vasco. Do Vasco ele... eu quero morar no Rio, porque meus filhos... Não ficou, nem o mal, ficou um ano, já foi para Campinas jogar no Guarani. E era o craque do Guarani, porque ele era um puta de um craque. Mas ele não esperava cruzar com o Darinta naquela noite. E o Darinta acabou com o Jorge Mendonça. Era todo o sistema defensivo, do Palmeiras. Jogou muito bem naquela noite. E, aos 20 e poucos do segundo tempo, o Senna pega a bola na intermediária defensiva e sai costurando. E sai driblando. E sai indo em direção ao campo de ataque. Chega na área, corta para dentro e mete um chute rasteiro no canto direito do Birigui. O goleiro do Guarani se chamava Birigui. E o Palestra explode. Até arrepiado aqui. Foi demais. Foi demais. Eu lembro ouvindo o jogo no rádio que eu enlouqueci. Eu tinha 10 anos de idade. Eu fiquei louco com a narração. O Senna! Nem existia o Ayrton Senna. Tá? Senna, e não existia jogo de Mega Sena também. Senna era simplesmente Senna. Era o nome do cara. E o cara fez um puta de um golaço. E já tava com 20 e poucos. 22, 23. Aí o nervosismo bateu pra valer no time do Guarani. Aí o Palmeiras começou a segurar, começou a tocar a bola. E a bola vai pro Paulinho no campo de ataque. Vem o Edson, o zagueiro do Guarani. E ele tenta matar o Paulinho, Jogada. Ele dá uma no Paulinho, quase mata o Paulinho. O juiz dá a falta, expulsa o Edson. E já estamos com 30 e pouco, já 32, 33. O Senna bate a falta por cima da barreira. Ela morre no cantinho esquerdo do Birigui. E o Palmeiras faz 2-0. 2 gols de Senna. Então esse é o jogo do Senna. Depois do gol, o time do Palmeiras comemora. E aí fecha o tempo.
Fecha o tempo. Os caras do Guarani estão loucos. Porque o Palmeiras não, né, jogou de uma forma que não parecia Palmeiras, né? Parecia, o time grande parecia o Guarani, o time pequeno parecia o Palmeiras, e o Palmeiras ganhou 2-0. Faltava 10 minutos, o Guarani precisava fazer pelo menos 2 gols, não ia fazer com um a menos, com o caldeirão que estava, eles sabiam que não iam fazer. Aí fechou o tempo, expulsou mais 2 de cada lado, foi bonito. O juiz era o Dulcídio, que gostava também de fazer uma onda. O Dulcídio expulsou o banco inteiro do Palmeiras. E o Palmeiras se classificou, então, dessa forma para a Taça de Ouro daquele mesmo ano. Nós estamos ainda no final de fevereiro. Mas foi um resgate do amor próprio do palmeirense. Que até então, 1980, tinha sido um ano muito ruim. Mas vamos lembrar, o Palmeiras foi campeão em 76, em 77 fez um ano ok, não ganhou nada, mas também não passou vergonha. Em 78 chegou na final do Campeonato Brasileiro. Em 79 encantou o país, fez um timaço. E aí todo mundo encarou 1980 como um acidente, um erro de cálculo. E, vamos lembrar, até este momento onde a gente está agora, final de fevereiro, um pacote de contratações altamente elogiado pela imprensa. Palmeiras visionário, vai buscar jogadores cirurgicamente, sabe? Era essa a conversa. E de volta à elite. Então, você não tinha ainda nem um pouco daquela coisa de vira-lata. Ainda era aquela coisa imponente, enorme, gigantesca e que dava medo nos adversários. O Palmeiras não tinha virado chacota ainda, que virou na década de 80. Estamos ainda no comecinho de 81. Então o Palmeiras vai para a Taça de Ouro. E já entre os 16. Então são 4 grupos de 4. E o Palmeiras entra nessa. Porque foi um dos vencedores da Taça de Prata. Eu não sei se eram 16 ou 32. Eu sei que eram grupos de 4. E o Palmeiras cai no grupo com Sport, Internacional e Goiás. De novo Internacional, hein? Internacional que já tinha eliminado o Palmeiras. Em 79, né? E em 1980, vamos lembrar, na terceira fase, o Palmeiras cai num quadrangular com Cruzeiro, Internacional e Guarani, e o Palmeiras é eliminado numa derrota para o Internacional. Então, o Inter já tinha eliminado o Palmeiras em 79, e em 80, e em 81, o Palmeiras, mais uma vez, cruzava com o Inter. Triangular, ida e volta. Então, na primeira rodada, lotado palestra. Detalhe, não tinha torcida que estava botando mais gente no estádio que o Palmeiras. O Palmeiras era líder de público e renda, mesmo mandando as partidas no Palestra. Não estava mandando jogo no Morumbi. Estava mandando jogo no Palestra e era líder de público e renda. Era 30 mil todo jogo. 30 mil todo jogo, no Palestra. E começa ganhando de 1-0 do Sport. Pô, não interessa, ganhou. E aí resolve ir para o Pacaembu. Palestra já tinha ficado pequeno. Porque vai receber o Internacional. E se ganha do Internacional, abre 4 pontos. E aí ia ser difícil de segurar. Pelo menos na cabeça do torcedor palmeirense. O time era ruim. O time estava jogando a Taça de Prata. Ganhou do Guarani no grito. E na primeira rodada ganhou do Sport. Aí pega o Internacional de Porto Alegre. Perde. Aí vem a realidade, sabe? Na cara, assim, a realidade para você. 48 mil, sei lá quando. Lotado para Pacaembu. O Inter ganhou de 1-0, mas ganhou assim, sabe? Passeando. O Palmeiras não fez nem cosquinha. Mas mesmo assim ainda dava. Por quê? Porque daí na terceira rodada o Palmeiras foi pro Serra Dourada e ganhou do Goiás lá no Serra Dourada. Vejam, o Palmeiras ganha do Sport e ganha do Goiás. Mas na hora que pega o Inter, na hora que pegasse, sei lá, um Flamengo, um Atlético Mineiro, ou um São Paulo, ia perder.
Claro que ia perder. Mas vai falar isso pro torcedor. Torcedor é torcedor. Eu acho que se eu fosse adulto naquela época, eu estava indo em todos os jogos e não ia admitir que alguém falasse para mim que o Palmeiras ia perder. Lá dentro a gente sabia que ia perder. Eu era moleque, eu era criança, eu sabia que ia perder. Mas você não quer acreditar nisso, você quer ter esperança. Essa é a essência de ser torcedor. E o Palmeiras começa o segundo turno. O Palmeiras termina o primeiro turno em segundo lugar. O Inter está em primeiro, com 5 pontos, e o Palmeiras está em segundo com 4. Ganhamos 2. Só perdemos do Inter. Então a gente precisa, de alguma forma, devolver o resultado lá em Porto Alegre. Só que o Palmeiras vai para o Recife antes e perde do Sport. Aí complica. Aí faltam 2 rodadas e aí não é só ganhar do Inter. Aí você precisa ganhar do Inter e ainda precisa fazer conta. Ganhar do Inter, ganhar a última do Goiás em casa e fazer conta. O Palmeiras toma de 3-1 do Sport. Lá em Sport. E aí vamos para Porto Alegre. Ó, tem que ganhar. Nem empate. Ó, o empate até servia. Só que aí tinha que ganhar do Goiás, saldo, fazer conta. Então o ideal era ganhar do Inter. Mas dependendo do que tivesse acontecendo lá no outro jogo, o empate até que caía bem. Por quê? Porque a vitória só valia 2 pontos. Tem sempre que lembrar isso, né? Ainda estamos vivendo uma época que a vitória vale 2 pontos e o empate 1. E o Palmeiras vai jogar contra o Internacional. E é massacrado pelo Internacional. O Palmeiras é estuprado pelo Internacional. Sabe, lá vem eles de novo? Foi 6-0 pro Internacional. E assim, não é que deu apagão. Às vezes, muitas vezes, né, esses placares dilatados acontecem, como aconteceu no 7-1 da Alemanha, que todo mundo se lembra, quando um time toma 1, 2 e aí dá o apagão, dá o nocaute, toma 3, 4, 5, tudo junto, né? Então o Palmeiras já perdeu várias partidas assim. Essa não foi uma delas. Esse 6-0 foi com, sabe, os gols saindo bem distribuídos? Resultado natural da superioridade de um time contra o outro. Então o Batista acabou com o jogo, o Mário Sérgio acabou com o jogo, o Internacional acabou com o jogo, né? E o Palmeiras tomou de 6-0 do Internacional na Taça de Ouro e foi eliminado. Foi um cala-boca, foi um, sabe, senta lá, Cláudia, manja. Tipo, o que vocês estão pensando, cara? Vocês acabaram de chegar da Taça de Prata, vão querer ser campeão brasileiro e o palmeirense acreditava que ia ser campeão brasileiro. Foi muito triste. Foi muito triste. Eu lembro que eu chorei. 6, né? O Palmeiras já tinha tomado de 6 do São Paulo no ano anterior. Não foi isso? Não, tinha tomado de 6 do Flamengo. Tinha tomado de 6 do Flamengo no ano anterior. Isso. Isso. O 6 do São Paulo é esse ano ainda, vai chegar. Eu lembro que esse do Inter eu chorei. Chorei de frustração.